Olá a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimento e experiência. Vamos falar sobre o sistema de gestão integrado, que são as 3 normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, mas com um foco de planejamento estratégico. Planejamento estratégico a gente pode fazer de várias maneiras, usando Balance Scorecard, etc. Mas aqui eu vou focar mais em aproveitar a ferramenta sistema de gestão integrado, não para obter apenas uma certificação, mas para ter objetivos definidos claramente. Então vamos apresentar a origem para o planejamento do sistema de gestão integrado, vamos apresentar a matriz de planejamento e treinar os envolvidos no uso dessa matriz de planejamento, caso queiram aplicá-la. A norma, as revisões dessas normas e a nova norma ISO 45001, elas derivaram de uma estrutura de alto nível, chamado anexo SE. Esse anexo foi criado para padronizar as 3 normas, com os requisitos de escopo, referências normativas, termos e definições, contexto da organização, isso é fundamental para o planejamento estratégico, liderança, também fundamental, planejamento, suporte, operação, avaliação do desempenho e a melhoria. Então, as 3 normas e o sistema de gestão integrado vão estar com essa configuração. Isso torna um foco melhorado no negócio, então a norma deixou de ser só papel, ela foca no negócio, no business. Ela introduziu a abordagem de gestão de riscos, que muitas empresas já estavam usando a gestão de riscos, mas agora está dentro de um dos requisitos da norma. Menos conflitos entre os sistemas de gestão, então você consegue criar um planejamento estratégico atendendo qualidade, atendendo meio ambiente, atendendo saúde e segurança, redução de duplicações e burocracia. As auditorias são mais eficazes e eficientes, ou seja, você pode fazer uma auditoria integrada muito melhor, e a implementação dos requisitos de qualquer sistema, ou seja de sistema de gestão ambiental, de sistema de gestão de saúde e segurança ou de qualidade. Planejamento está muito focado, planejamento estratégico, no uso e na sequência desses requisitos. O 4.1, que é entendendo a organização e o seu contexto, onde vai definir qual é o contexto dessa empresa que vai usar o sistema de gestão integrado, entendendo as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas. Aqui nós não estamos falando só de cliente, estamos falando também dos clientes internos, dos acionistas, dos funcionários, dos vizinhos, dos órgãos legisladores e etc. No requisito 4.3 determina o escopo do sistema de gestão, nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes. No requisito 4.4 seria o próprio sistema e quais os processos que fazem parte desse sistema de gestão. Tá? No 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. Aqui nós não estamos falando dos riscos de acidentes que envolvem o sistema de saúde e segurança ocupacional, são riscos daqueles objetivos ou da eficácia daquele sistema de gestão integrado não se realizar. E os objetivos e planejamento para alcançar esses objetivos. Como é que vai fazer isso? Como é que vai definir os objetivos? Então, eu criei, já implantei em algumas empresas, uma matriz de planejamento do sistema de gestão integrado, chamado PLASI, PLASGI, que está errado, desculpa, onde, através de caixinhas, um simples Excel, onde eu vou ter o contexto da organização, vamos ver com mais detalhes. E depois, após ter esse sistema rodando, ter a medição da eficácia desses processos, ou seja, a gente define os objetivos, mas também temos que medi-los e ver se eles estão sendo alcançados. Então, como é que funcionaria essa matriz? Como vocês veem, é um simples Excel com as abinhas embaixo, mas o mais importante é ter uma visão da sequência. Então, primeiro você atende o requisito 4.1, que é o contexto da organização, depois você vai para necessidades e expectativas, você faz a interação desses processos e o escopo desse sistema de gestão, ou seja, qual é a sequência dos processos, quais processos são donos de quais objetivos. Depois você define esses objetivos e aí faz a gestão de riscos em cima de todo esse pacotão. Vocês
podem ver que, apesar de ser uma matriz Excel, é um documento, tem o elaborador, a descrição da revisão, a data, a revisão e o aprovador. Então, é considerado numa auditoria um documento. Eu não queria focar muito em auditoria nem em certificação, porque esse não é o objetivo final. O objetivo final é ter um sistema de gestão integrado rodando e eficaz. Não precisa nem ter a certificação. A certificação vai ser uma consequência. Ou seja, no único documento a empresa terá, atendendo os requisitos das normas, e terá um direcionamento estratégico. Como é que a gente começa? Nós começamos com o contexto da organização. Então, para definir um contexto da organização, a norma é clara, ela fala em avaliar, identificar e avaliar pontos fortes, pontos fracos, etc. Através de uma SWOT, seria Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, nós conseguimos identificar o ambiente interno da empresa, ou seja, nós vamos identificar isso numa reunião com a alta direção, com a média direção, com todos os gestores, quais são as forças, os pontos fortes da organização, ou seja, o ambiente interno. Quais são os pontos fracos, as fraquezas. Depois vamos avaliar o ambiente externo. Quais seriam as oportunidades externas? Quais seriam as ameaças externas, como por exemplo uma pandemia? Então aqui você vai listar todos os pontos fortes, pontos fracos, todas as ameaças e todas as oportunidades. Tem os dois ambientes, interno e externo, identificados. Daqui você já tem um rumo, um direcionamento estratégico para a empresa. Aí você levanta as necessidades e expectativas das partes interessadas. Primeiro, se define quais são as partes interessadas baseadas naquele contexto que foi avaliado. Então ali isso é apenas um exemplo. Essas partes interessadas, nós temos clientes finais, temos os próprios colaboradores, fornecedores, autoridades, acionistas, o departamento da qualidade, a comunidade e a vizinhança. E aí nós identificamos quais os interesses na empresa por essas partes interessadas. Por exemplo, qual é o interesse dos fornecedores? Vender peças garantindo rentabilidade, criando um suporte econômico para os dois. Canais abertos com a empresa para melhor eficácia no atendimento. E qual seria o papel dos fornecedores dentro da empresa? Ali é o interesse deles com a empresa. Qual seria o papel deles para a empresa? Tem que entregar um produto com a garantia definida pelos requisitos do próprio produto, a quantidade no prazo compromissado e atendendo requisitos legais, contratuais e do cliente da empresa contratante. Mesmo exemplo para os colaboradores. O que é que o colaborador tem de interesse na empresa? Um salário compatível com o mercado, benefícios, crescimento profissional, ser reconhecido e ter um aprendizado constante. Mas e qual é o papel dele dentro da empresa, do colaborador? Executar as atividades e atingir os resultados para os quais ele foi contratado. Então isso é uma maneira da gente identificar necessidades e expectativas dele e ao mesmo tempo o papel dessa parte interessada dentro daquele sistema de gestão integrado. Então aqui nós vamos definir as partes interessadas de acordo com o contexto da organização, o que foi identificado lá atrás. Aí nós vamos para o escopo. Nesse escopo a gente define a estrutura das normas, ou seja, nós temos os requisitos, por exemplo, apoio ou suporte, onde eu vou ter qualidade, vou ter compras, vou ter RH, etc. E assim por diante, a alta direção daquela se comporta. Então aqui nós vamos ter os requisitos das normas num formato sistêmico e quais os processos que estão dentro daquele formato. O escopo do sistema de gestão integrado, onde a gente coloca, por exemplo, fabricação, comercialização de máquinas de usinagem. Aqui a gente define o escopo desse sistema de gestão integrado. Aqui nós temos a sequência e a interação entre os processos. Então, quais são os processos que agregam valor? Seria a produção comercial que vende, a produção que faz, a expedição que expede o produto e etc. Os processos de gestão, como RH, como qualidade e alta direção, os processos de suporte, como compras, planejamento. Aqui também temos nessa aba a missão, visão da empresa e a justificativa para a exclusão do requisito. Por exemplo, nós não vamos atender o requisito de projeto. A gente vai pegar um projeto pronto, vender, produzir e expedir esse produto. Então não precisa de engenharia, mas nós temos que justificar essa exclusão desse requisito.
E, por fim, o organograma da empresa. Em seguida, nós vamos definir os objetivos estratégicos e o plano de ações para cada objetivo. Então, nós vamos ter os objetivos da qualidade. Vão vir da onde esses objetivos? Eles vêm lá do contexto e das necessidades e expectativas das partes interessadas. Nós vamos ter o objetivo da qualidade, os objetivos da qualidade, os objetivos do meio ambiente, etc. Algumas empresas podem usar, inclusive, Balance Scorecard. Numa delas eu implantei isso, Balance Scorecard, onde você vai definir por perspectiva financeira, perspectiva do cliente, etc. Então, existem várias maneiras, mas o importante é ter uma noção de onde vieram esses objetivos estratégicos. Eles vieram lá da análise do contexto do mercado, ou seja, nós estamos falando de estratégia, direcionamento estratégico, do contexto onde a empresa se localiza. Aqui é um exemplo, por exemplo, nós temos aqui um objetivo: melhorar continuamente a eficácia dos objetivos do sistema de gestão integrado. O processo é o dono desse objetivo é a qualidade, o KPI, que é o indicador de desempenho, é o ESGI, eficácia do sistema de gestão integrada, a meta, a métrica, a unidade dessa meta. Quem é o responsável é a alta direção, que responde pela responsabilidade desse objetivo. Como? Acompanhando periodicamente os objetivos e buscando as causas e ações corretivas quando não alcançadas as metas. Recursos. O que é que preciso de recurso para atender esse objetivo? Tempo para análise de dados e disponibilidade para tratar não conformidades. E quando que esse objetivo é medido? A periodicidade desse objetivo, mensalmente. Então, para cada objetivo, seja de qualidade, de meio ambiente ou de saúde e segurança ocupacional, eu tenho que ter lá o como, quando, a métrica, recursos e etc. O responsável. Entendeu? Então, o objetivo tem um plano para atingimento desse objetivo. Aqui são os riscos. Então, para cada objetivo, nós vamos calcular o risco. Então, por exemplo, nesse exemplo de eficácia do sistema de gestão, qual é o risco? Metas e objetivos não serem alcançadas. Esse é o risco. Qual é a causa disso? Falta de comprometimento com os objetivos e as suas metas. Qual é a consequência? A sustentabilidade da empresa comprometida e partes interessadas insatisfeitas e também prejuízos financeiros. Aí você define a probabilidade desse risco ocorrer. Aqui foi definido como 5. Existe uma tabela de probabilidades e consequências. A consequência é uma consequência grave, 16, e vai dar um número de risco inerente, que é a probabilidade vezes a consequência, que é a multiplicação das duas. Então, dependendo, ela vai ser vermelha, vai ser amarela ou vai ser verde. A resposta ao risco, a resposta a ser dada pode ser evitar. Então, se é um risco alto, tem que se evitar, ou reduzindo a probabilidade ou reduzindo a consequência. É mais fácil reduzir a probabilidade. E é evitar. Mas também pode ser compartilhar esse risco, por exemplo, uma seguradora, ou assumir o risco. A empresa é dona do seu nariz. Ela pode falar: não, eu sei que isso é um risco, mas eu vou assumir esse risco e vou levar em frente. Nós vamos assumir o risco. Então, nenhum auditor, nenhuma norma pode ir contra isso, desde que esteja claramente identificado aqui. E qual a ação para evitar ou reduzir esse risco? Qual é a ação de tratamento? A mitigadora. A ação mitigadora seria, nesse exemplo, definir objetivo estratégico, medir e agir em cima de causas quando fora da meta. Então, cada gestor que tiver o seu objetivo fora da meta tem que ter ações corretivas para levar esse objetivo de volta para a meta e reduzir o risco. Então, se você tiver um plano bem aplicado, sendo medido, com gestores agindo, a probabilidade de você ter esse risco acontecendo e a sustentabilidade da empresa comprometida, vai cair essa probabilidade. Como é que se monitora essa ação? Através dos próprios indicadores. Então, se os indicadores estão dentro da meta ou com tendência positiva, ou com ações corretivas implantadas, você baixa esse risco, está monitorando a ação. Então, nesse exemplo aqui, com essas ações, eu consigo baixar a probabilidade de 5 para 4 e a consequência de 16 para 8. Então, eu baixei de 80 para 32 o número de risco residual. E na última coluna a gente tem os pontos de controle. Então, eu consegui baixar em X. No final de um período, por exemplo, no ano, eu consegui ter quantos pontos de controle
conquistados, ou seja, de quanto eu fui de número de risco inerente para número de risco residual. Eu posso ter também uma meta para isso, que seria a quantidade de pontos de controle atingidos. Quanto maior, melhor, sinal que eu estou baixando o risco de os objetivos não serem atingidos. Então, voltando lá à sequência, então vocês podem ver que é uma sequência de requisitos da norma que foram construídos e montados nessa norma justamente com uma sequência que eu coloquei nessa matriz Excel, nessa sequência. Então, você vai ter objetivos definidos de acordo com necessidades e expectativas das partes interessadas, de acordo com o contexto da organização, com riscos identificados, um escopo elaborado, um organograma montado, tudo em conjunto no direcionamento estratégico. Então, com essa matriz se cumpriram uma sequência coordenada aos requisitos estratégicos das 3 normas, dando-se um direcionamento estratégico para o sistema, e depois, através de uma MEP, de uma medição de eficácia do processo, pode ser um dashboard, pode ser um Excel, com essa matriz são monitorados os indicadores de desempenho, tanto os que medem os objetivos estratégicos como os que medem os táticos. Quais são esses objetivos táticos? Não tem nada a ver com o contexto da organização ou com as partes interessadas do projeto, e sim com cada processo. Então, definiu-se lá que compras vai fazer parte do sistema de gestão integrado. É elaborado um mapa com entradas, saídas desse processo e quais são as saídas que o gestor do processo considera como importante para a eficácia do seu processo. Essa saída pode estar condizente com o contexto, então é uma dos objetivos estratégicos, como pode ser uma saída apenas de eficácia do processo, não tem nada a ver com o contexto ou com as partes interessadas. Então aí é um objetivo tático, é do processo, do gestor, ele quer que aquela saída do processo dele, aquele produto do processo dele, seja medido com um objetivo tático. Então a métrica, como eu falei, pode ser um dashboard ou uma simples planilha Excel. Quem estiver interessado em detalhes ou em ajuda para que eu possa participar da empresa, fazer consultoria e ensinar como é que se faz essa definição, até usando o Balance Scorecard, é só me ligar, me contatar que eu posso ajudar. Muito obrigado a todos e aproveitem o material.